Então o senhor procurou serviço porque estão dizendo que todo mundo que convive contigo fica viciado e violento? Ah, agora eu entendi. Muito se fala sobre isso e pouco se estuda, não é verdade? O pessoal da TV aberta que o diga. Pois é, só que eu estudei sobre isso. O meu teste de conclusão de curso da faculdade de psicologia foi justamente sobre essa questão dos jogos. Jogos eletrônicos podem viciar? Jogos violentos deixam as pessoas violentas? Por via das dúvidas, eu já vou deixar todos os links e referências e livros e etc, bibliografia que eu utilizei para fazer esse meu trabalho na descrição do vídeo. Uma coisa que tem que ser deixada clara, antes de mais nada, é que o tema de pesquisa do meu trabalho não era se os jogos viciavam, né, causavam vício ou não. Porém, no decorrer dele eu acabei encontrando umas informações que traziam isso daí. O orientador foi o professor Wagner de Lara. Tamo junto aí, professor. Meu TCC foi sobre verificar se o consumo de jogos eletrônicos violentos causariam comportamentos desadaptativos nas pessoas. O comportamento desadaptativo ele pode ser uma dificuldade, por exemplo, da pessoa conseguir conviver em sociedade, da pessoa conseguir conviver com outros semelhantes, com grupos. Cabe uma série de coisas aí, mas foi a divisão do meu trabalho. Qual foi o resultado do que eu encontrei? Bom, temos dois grandes resultados. Primeiro deles, sim, os jogos eletrônicos podem causar dependência. Eu encontrei estudos no decorrer dessa pesquisa que eu fiz, dessa pesquisa bibliográfica, que mostrou que tem áreas do cérebro que ficam ativadas como se fosse uma dependência química, como se fosse uma droga de fato. Agora, o que é o demais para uma pessoa e para outra, nós não temos essa informação. Tem pessoas que vão poder jogar mais horas por dia e não vão ficar viciadas. Tem pessoas que vão jogar um pouquinho e, enfim, tem que ser visto de caso a caso, como tudo dentro da psicologia. Em outras palavras, tinham fontes que eu achei que fizeram exames de neuroimagem nessas pessoas que consumiram jogos durante algum tempo, em especial jogos violentos, e as áreas do cérebro que se ativaram ou ficaram mais ativadas depois que acabou os exames foram as mesmas de uma pessoa que é dependente de alguma coisa, dependente de alguma droga. Então, respondendo à pergunta, sim, os jogos eletrônicos podem causar dependência, assim como qualquer outra coisa. Pode ser comida, pode ser aposta, pode ser outro tipo de jogo, um jogo de carta, por exemplo, pode ser um hábito que a pessoa tem, pode ser uma droga ilícita, de fato. Ficou claro é que a dependência dos jogos em si não foram os jogos, por serem jogos, que causaram. É isso que eu quero dizer. Às vezes o objeto que causa a dependência muda, mas o fato da pessoa ir buscar uma coisa para ficar dependente é que é a questão do negócio, não a coisa em si. E sobre a violência em si, o que foi que eu encontrei? Aumenta, cria comportamentos violentos, é uma causa multifatorial. O que quer dizer isso?
Se a pessoa já tem tendência a ter comportamento violento, se a pessoa não tem um ambiente familiar legal, se a pessoa consome outras coisas que reforçam essa coisa da violência, por exemplo, música, livro, ver seriados, animes, coisas que envolvem esse tipo de consumo, né? Consumo de coisas violentas, pode ser que o jogo em si vá contribuir para esse aumento de comportamento. Porém, ficou muito claro que se a pessoa tem essas coisas que eu falei, se ela tem uma boa rede familiar, se ela tem amigo, se ela estuda, se ela vai bem na escola, sei lá, é muito difícil que somente uma coisa que tem esse tipo de conteúdo vá produzir comportamentos violentos. Sendo uma causa multifatorial, é necessário olhar como é que é a vida da pessoa. Dentro do meu trabalho, inclusive, eu estudei um pouco alguns casos que aconteceram já pelo mundo. O caso de Columbine, o caso do Rio de Janeiro. Todas essas pessoas que fizeram isso, que tiveram esse ato, consumiam outros tipos de coisas de violência em outros meios, não somente nos jogos. Inclusive, tinham pessoas que participavam de grupos nos quais as pessoas desse grupo faziam uma validação do comportamento, uma validação do que ela queria fazer. Então é muito importante sempre observar todo o redor da pessoa, antes de sair dizendo que um jogo, porque é violento em si, vai produzir isso sozinho. Não é assim. O que ficou claro para mim nesse trabalho é que o estopim que talvez faça uma pessoa fazer alguma coisa nesse sentido pode não ser o jogo. Pode ser um seriado que ela viu, pode ser uma cena de um filme, pode ser um pedaço de uma música. É o conjunto de consumo dessas coisas que tem que ser visto. Mas é tarefa dos pais ficar de olho nisso daí. O que o filho está consumindo? O que o filho está vendo? É aí que a intervenção tem que começar. E não indo para a TV, culpar os jogos, culpar a EA Games, culpar a Ubisoft, culpar a Rockstar. Todas as pessoas que consumem esse tipo de coisa teriam que ser culpadas. O Tarantino teria que estar preso. O Shinji Miyamoto teria que estar na cadeia. O Mikami também. A culpa dessas coisas não deve ser terceirizada, porque o objeto que é consumido, ele só é reflexo do que está acontecendo aqui dentro, cara. Ou seja, é mais fácil culpar o GTA do que daqui a pouco ver que estava sendo negligente com a criança, não é? Ao mesmo tempo que não existe um manual de como ser pai ou mãe, o que não tem problema. O importante é tentar fazer o melhor e procurar ajuda se não está conseguindo fazer sozinho. Não tem nada de errado em procurar ajuda. Pode investigar todos esses casos que eu estou falando, ver como é que era o ambiente familiar das pessoas, dá uma olhada. Ou seja, em outras palavras, se a pessoa já tiver com a sua vida como se fosse um caldeirão borbulhando, o jogo eletrônico violento vai ser só mais uma pitadinha ali em cima para fazer a coisa toda transbordar. Não é ele que enche o caldeirão. Tem diversas outras coisas que apareceram nesse estudo que eu fiz. Dá para trazer em outro vídeo, mas por enquanto é isso aí.